Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma videoaula de energia solar fotovoltaica. E nessa primeira aula vou falar de alguns conceitos básicos que vão ajudar a gente a entender como que funciona um módulo fotovoltaico. A gente já entendeu como que funciona a célula, agora é hora de entender o módulo fotovoltaico, que é a aplicação da célula. Vou começar falando de um assunto aqui que vocês já sabem, né? Eu acredito que na disciplina de circuitos elétricos vocês aprenderam as unidades básicas da eletricidade. Watt, ampere, volt, ohms. Mas ainda assim, eu vou relembrar alguns conceitos aqui, porque eles são importantes para a gente agora no começo. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, nós vamos falar do watt. O watt, como vocês sabem, é uma unidade de potência. Mas o que significa isso? É bom a gente ter bem claro o que significa watt, porque hora a gente vai falar em watt, hora a gente vai falar em watt-hora ou quilowatt-hora, aí vai entrar metro quadrado, vai entrar dia, vai entrar ano, então é bom a gente ter isso bem claro na nossa cabeça. Então, pessoal, o watt é uma unidade de potência. Um watt representa 1 joule por segundo, ou seja, a unidade de potência que na realidade tem um sentido de potência representa energia sendo consumida ou convertida ou dissipada por segundo. Ou seja, potência é uma medida instantânea. Então, se eu falar, por exemplo, de uma máquina de lavar roupa, por exemplo, é de 1000 watts, é porque a cada segundo ela consome, ela dissipa, ela utiliza 1000 watts de energia para funcionar, né, para tocar ali o processo dela da lavagem da roupa. Então é uma medida instantânea, ela só serve para indicar a energia que está sendo consumida por segundo. Então se eu comparar, por exemplo, dois equipamentos, sei lá, um aspirador de pó, um com o outro, né, ou um fogão, ou um forno, falar que um tem 2 kW e um é 1 kW, com certeza o de 2 kW realiza mais trabalho. Ou seja, se for um forno, o de 2 kW vai esquentar mais. Né? Se for uma lavadora de roupa, a que tem potência maior vai conseguir lavar mais roupa. Se for um micro-ondas, ele vai esquentar mais também. Então é sempre assim. Quanto maior a potência, é porque esse dispositivo utiliza mais energia por segundo. E aí ele vai converter essa energia em um processo, né? Dependendo do equipamento. Então se eu falar o seguinte, nesse momento, a energia que a TV está consumindo corresponde a 300 watts. Está até verde a frase aqui, porque está correto. Né? A TV que está consumindo 300 watts, ela está consumindo 300 joules por segundo para manter o seu funcionamento, para colocar a imagem na tela, para fazer o som, o brilho, certo? Se você abaixa o volume da televisão, que está consumindo 300 watts, essa potência vai cair, porque ela vai converter menos energia. Vai passar para 250, 280, né, dependendo. Se você abaixar o brilho da televisão, também vai abaixar a potência. Mas se você aumentar o volume, aumentar o brilho, essa potência vai aumentar, porque ela vai precisar de mais energia elétrica e converter mais energia elétrica para funcionar. E aí, como que seria errado falar de energia, de watt? Por exemplo, na última semana, o chuveiro usou 30 kW de energia. Isso está errado, pessoal, porque o watt é uma indicação instantânea. Você não pode falar de totalização ou de acumulação de energia com watt, porque watt por segundo, você não consegue falar que acumulou esse valor, certo? Porque ele é instantâneo. Então, é errado falar isso. Agora vamos falar de outra unidade, que é o watt-hora. Ou ali, na verdade, faltou até um pontinho, watt vezes hora. O watt-hora, pessoal, é energia. Por que é energia? Por causa disso, olha. Watt-hora, né, que é uma unidade de energia, calcula-se como potência vezes tempo. Por isso que é watt-hora. Então, pensa bem comigo. Watt é energia dividido por tempo, né? Energia por segundo, energia por tempo. Se eu multiplicar isso aqui pelo tempo, tempo com tempo vai cortar aqui embaixo, vai ficar só energia. Então isso aqui prova pra gente que o watt-hora significa energia. E aí eu consigo agora sim falar, durante determinado período, um equipamento utilizou tantos watt-hora de energia. Ou seja, eu consigo totalizar, eu consigo acumular esse valor para poder fazer uma medição. Então, na eletricidade, a gente não usa joule para medir energia. A gente usa o watt-hora ou o quilowatt-hora, que é só um múltiplo, né, pessoal? Vocês sabem que o K vale 1000. E por que a gente faz isso, pessoal? Principalmente porque 1 kWh equivale a mais de 3.600.000 joules. Então imagina, qualquer casa aí vai consumir 150, 100 kWh por mês. Imagina na conta vir um número desse tamanho, na ordem de milhões, para indicar energia. Primeiro que fica um pouco confuso, segundo que é até difícil escrever isso numa fatura, fica difícil a compreensão. Imagina, se 1 kWh custa R$1, se você fosse dividir quanto que vale 1 joule,
seria 0,00000 alguma coisa. Então, a gente usa o quilowatt-hora, que agora a gente sabe que é só um múltiplo de joules. Cada quilowatt-hora vale esse tantão de joule aí. Então, ao contrário da potência, que tem aquele caráter instantâneo, o quilowatt-hora a gente consegue expressar uma quantidade de energia, que ela foi consumida, foi transformada, foi gerada, né, entre aspas, por um gerador, por um painel fotovoltaico, em um determinado período. Então eu consigo falar, por exemplo, minha usina fotovoltaica gerou 200 kWh de energia no último mês. Posso falar isso, porque o quilowatt-hora me permite esse acúmulo ao longo do tempo, certo? Então a partir de agora a gente sabe o que é o quilowatt-hora. Então como é que funciona agora o nosso processo? A gente está estudando um sistema que é a energia solar fotovoltaica, e ela tem essas três partes. A energia vem do sol, ela é convertida pelo módulo fotovoltaico, e a gente utiliza ela de alguma forma. Então, a radiação solar, a gente mede ela de duas formas. É o watt por metro quadrado e o quilowatt-hora por metro quadrado por dia. São as formas mais comuns. Então, como vocês já devem saber agora, o watt por metro quadrado é uma indicação instantânea. Nós vamos fazer isso depois no futuro aí. Se eu pegar um medidor de radiação solar e colocar ele em cima do módulo, ou colocar ele debaixo do sol de alguma forma, ele vai me indicar. Por exemplo, vamos supor que deu 600 watts por metro quadrado em determinada medição. O que isso significa? Significa que naquele local, naquele exato momento, com aquela radiação solar, cada metro quadrado do chão está recebendo 600 watts de energia. Só isso. Então, 600 joules por segundo por metro quadrado. Então, se a gente desenhar quadrados no chão, cada quadradinho aqui está recebendo 600 watts de energia, né, a cada segundo ali. 600 watts, 600 joules por segundo. E aí, tem uma outra medição, pessoal, que já é o acumulado. Por exemplo, tem uma unidade que é quilowatt-hora por metro quadrado por dia. O que ela significa? E essas duas a gente usa demais, pessoal. A segunda, principalmente, para dimensionar os sistemas fotovoltaicos. Por exemplo, em Belo Horizonte, o solo recebe anualmente cerca de 5 kWh por metro quadrado por dia. O que significa? Se eu desenhar quadrados de 1 metro quadrado, né, no chão, cada metro quadrado daquele vai ter recebido ao longo de um dia, né, de 24 horas, né, na verdade 12 horas, que é onde a gente tem sol, vai ter recebido 5 kWh de energia, cada metro quadrado daqueles. Então, se eu tiver um módulo de 1 metro quadrado e colocar no chão, ele vai receber 5 kWh durante um dia. E aí basta ele vai converter uma parte disso, né, pessoal? A gente sabe que ele vai converter por volta de até 20% desse valor. Não tem como converter tudo. Então, só para esclarecer. Aí, pessoal, a energia vem, a gente tem essas duas unidades para poder trabalhar, uma instantânea e uma acumulada do dia. O módulo fotovoltaico recebe essa energia e ele converte a radiação solar em energia elétrica. E a energia elétrica, cada módulo fotovoltaico, eu coloquei aqui os módulos grandes, pessoal, que tem 72, 60 células, e eles vão ter uma tensão de saída ali por volta de 45 volts, né? Aí é uma faixa muito grande, pode ir ali de 37 até 50. Coloquei um valor ali que hoje em dia é típico nos módulos mais modernos. 45 volts e 9 amperes cada um. Então, se você multiplicar um pelo outro aqui, né, pessoal, vai dar um módulo ali de 400 watts mais ou menos de potência, que é um valor bem comum no mercado hoje. Então, essa energia ela é corrente contínua, tem que ser contínua, não existe um módulo fotovoltaico que gera energia em corrente alternada, e ela depende da radiação solar. Ou seja, é uma energia que ela fica variando o tempo todo, porque qualquer variação que tiver nas nuvens aí vai mudar esse valor de saída. Então não é um valor estável, é sempre bom ter um equipamento ali para regular essa carga e manter essa energia mais constante. Quando você tira a energia do módulo fotovoltaico, você vai utilizar ela. Tem equipamentos, pessoal, que você utiliza essa energia diretamente, em corrente contínua mesmo. Por exemplo, bombas de bombear água. No meio do mato, por exemplo, em locais remotos, você bombeia água de rios para caixas d'água, para alimentar, para fornecer água para o gado, por exemplo, para criações, e para irrigação também. Só que esses são casos bem específicos. Para o nosso estudo aqui, a gente está pensando mais no uso da energia dentro de casa ou numa usina grande. Então a gente vai precisar dessa energia em corrente alternada, em 127 ou 220 volts e com uma estabilidade boa. Não pode ficar variando. Se o sol baixar, a eletricidade abaixa, porque isso pode até danificar os equipamentos dentro de casa. Então a lâmpada está aqui representando todas as cargas que a gente utiliza energia elétrica em casa. Então é corrente alternada, tem que ser estável, tem que ter 60 Hz, eu esqueci de colocar aqui, mas é corrente alternada, né? Então a gente já sabe disso. Então
Esse é o processo pelo qual passa a energia. Então, entre o painel fotovoltaico e a energia aqui, pessoal, tem um equipamento que chama inversor. Nós vamos falar dele depois especificamente. Por fim, nós vamos estudar aqui agora rapidinho como que funciona um módulo fotovoltaico. Então, essa é a curva IV de um módulo, pessoal, módulo típico. No eixo Y a gente tem a corrente em amperes, no eixo X a gente tem a tensão em volts. E aí, como que funciona um módulo, pessoal? Essa curva, ela vai variando de acordo com a intensidade da radiação solar. Então, quanto menor é a radiação solar, mais baixa fica essa linha reta da corrente aqui para baixo. Mas eu vou mostrar isso daqui a pouco. Como que funciona essa curva? Seu módulo fotovoltaico sempre vai trabalhar em algum ponto dessa curva. Os dois extremos são mais fáceis de entender. O primeiro extremo aqui, olha, da tensão de circuito aberto, né, que é o lado direito aqui embaixo, a gente tem o seguinte: a tensão é máxima, é o maior valor do eixo X, e a corrente é zero. Corrente zero, então está aqui a coordenada. O que significa isso, pessoal? Significa que o módulo está debaixo de solo, então ele está recebendo energia solar, só que os seus terminais estão abertos. Então não tem corrente, ele não está fornecendo corrente nenhuma. Essa é a maior tensão que o módulo vai fornecer. Se eu quiser medir essa tensão, tem jeito? Tem, nós vamos fazer isso. Olha aqui a imagem que eu estou indicando para vocês aqui em cima. Você pega um voltímetro e liga nos terminais desse módulo. Consegue medir essa tensão. Já o ponto superior aqui é a corrente de curto-circuito. É a maior corrente que o módulo consegue fornecer. Como que eu consigo descobrir essa corrente? Basicamente eu ligo os dois terminais de saída do módulo, positivo e negativo, encosto um no outro. O que vai acontecer? Como não vai ter diferença de potencial, porque os dois pontos, os dois terminais vão encostar no mesmo ponto, a tensão nesse ponto é zero. Então, está aqui no eixo X zero. E a corrente é máxima. Ao contrário de circuitos convencionais de corrente alternada, pessoal, fechar um curto-circuito no módulo fotovoltaico não vai causar danos a ele, porque é a corrente máxima que ele vai fornecer. Então, é até uma rotina de teste isso. Depois eu vou explicar para vocês direitinho. Então, esses dois extremos são fáceis de entender. Agora, o resto da curva, pessoal, é o seguinte. Se eu colocar uma carga que usa pouca corrente, meu módulo vai trabalhar mais perto aqui desse ponto. Olha, a corrente baixa e a tensão mais alta. Agora, se eu colocar uma carga que usa muita corrente, o módulo vai trabalhar mais próximo desse ponto, olha, com a tensão reduzida aqui embaixo, olha, e a corrente mais alta. O ideal, onde o módulo consegue fornecer a máxima potência, e potência em corrente contínua é só V vezes I, é esse ponto que a gente chama de joelho da curva. Esse é o ponto onde ele consegue fornecer a maior potência possível. E aí, pessoal, como eu falei com vocês que tem um inversor entre o módulo e a carga, os inversores, pessoal, eles vão fazer o possível, eles têm ali um sistema eletrônico, que eu vou explicar para vocês no futuro, que forçam o módulo a trabalhar próximo dessa região, onde eu destaquei com um quadrado aqui. Então ele não deixa o módulo fornecer corrente demais, né, porque senão a tensão cairia muito, e também não deixa o módulo fornecer corrente de menos, porque a tensão sobe, mas a corrente fica muito baixa. Então existe um sistema eletrônico que mantém essa carga sempre próxima do ponto ideal de maior potência. E aí, essa é uma figura real aqui de uma folha de dados de módulo. Vocês podem ver aqui, principalmente na curva da esquerda, né, que essa aqui é uma curva IV de um módulo, que as cores estão representando aqui a cada radiação solar, que, por exemplo, para 1000 watts por metro quadrado, a curva IV do módulo é essa vermelha. Então está aqui a corrente que ele fornece e a tensão aqui embaixo. E percebam que quanto menor é a radiação solar, menor vai ser a corrente máxima que o módulo pode atingir. Mas a tensão não varia muito. Essa é uma característica dos módulos, pessoal. A tensão, qualquer luz, qualquer não, mas assim, não precisa de muita luz solar batendo diretamente. Às vezes o céu está bem nublado e a tensão fica próxima da máxima. Só que a corrente fica muito baixinha. A corrente é praticamente diretamente proporcional. A partir de um ponto de referência, por exemplo, aqui 1000 watts por metro quadrado, se a radiação solar cai pela metade, a corrente cai praticamente pela metade também. Já a tensão fica bem estável. Agora, a relação com a variação de temperatura é um pouco diferente. A tensão é mais sensível com a variação da temperatura. Então, quanto menor a temperatura, melhor. Vocês podem perceber aqui que a tensão sobe mais. A corrente é um processo ao contrário. Quanto maior a temperatura, maior a corrente. Só que a variação da corrente com a temperatura é muito menor do que a tensão. A corrente fica praticamente estável, mas a tensão muda bastante. Então, quanto mais quente o módulo fica, menor é a tensão de trabalho dele. Por exemplo, aqui na figura da esquerda, a gente tem a curva vermelha,
que o módulo está trabalhando mais ou menos com 25 graus a célula fotovoltaica. Ele está dando aqui 45 volts. Já nesse caso, aqui, onde a gente está vendo, o módulo com 65 graus, que é uma temperatura bem mais alta, que ele já vai baixar para menos de 40 volts de tensão. Então, esse é um problema que o módulo que nós vamos aprender também durante essa disciplina. Certo? Então, essa videoaula vai ficando por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês compreenderem o conteúdo. Até a próxima.